Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos. Tudo tranquilo? Bem. Tudo bem. Ricardo, vice ganha eleição? Não. Não? Mas pode ajudar a perder. Então, vamos lá. Esse é o questionamento que eu faço. Todo mundo sabe que a gente já conversou várias vezes sobre a possível disputa entre JHC e Renan Filho. A gente já falou, já comentou, mas o que a gente não falou é que existe uma corrida para essa posição de vice em cada uma dessas chapas, né? Várias pessoas se gabaritam, os próprios candidatos têm seus vices prediletos, que talvez não sejam aqueles que os seus grupos políticos indiquem, mas o questionamento seria quem vai indicar o vice de JHC e quem vai indicar o vice de Renan Filho? Quem? É interessante essa questão, porque, obviamente, a gente tem um ano ainda pela frente aí para que essa questão seja resolvida com mais clareza. Só lembrando o seguinte, você falando da história do vice elege o prefeito, o governador, o presidente, não elege. Eu acho que até ajuda a derrotar, quando é o caso, se for um nome muito pesado. Mas só lembrando, né? João Goulart foi vice-presidente do Brasil 2 vezes pelo voto direto, né? Exatamente. Quando, na eleição, antes da ditadura militar, né, de 64, o vice era eleito separadamente. E ele foi eleito vice-presidente de Juscelino Kubitschek, e não era o candidato Juscelino, né? E foi eleito também vice-presidente de Jânio Quadros, que depois renunciou. Enfim, ele assumiu a presidência da República e depois veio o golpe de 64. Mas depois da ditadura, depois de instalada a ditadura, isso mudou, o vice é eleito vice-presidente, né? Quando houve a eleição, né? Exatamente. Eleito juntamente com o presidente. Aqui especificamente, né? A eleição de Maceió. Eu acho que muito claramente o vice de Renan Filho será identificado, designado e apontado por Marcelo Vitor, que é o grande nome, né, da política local, aquele que tem mais poder e vai continuar tendo poder em qualquer governo, seja de Renan Filho, seja JHC. Quem vai continuar mandando muito é Marcelo Vitor, porque ele se articulou para isso, né? Ele conseguiu estrategicamente construir um poder para ele que muito dificilmente será tomado. Só seria se ele perdesse a eleição para deputado estadual, o que não vai acontecer, né? Ele não sai candidato a deputado federal porque sabe que em Brasília ele será mais um. Aqui não. Aqui ele é o cara, como Estadual. Você gosta de dizer, né? Sem nenhum cartaz, sem nenhum outdoor. Não, nem mas é só no convencimento. Ele, quando fala, o eleitor do interior, né? Ele convence muito facilmente. Diz, olha, eu estou pedindo a confiança de vocês para mais um mandato. É o deboche, gente, porque a gente evidentemente sabe que ele remunera, digamos assim, os cabos eleitorais que, por sua vez, conseguem o que ele precisa. E ele precisa de voto, não para ser o mais votado, nunca foi. Acredito eu que nunca será, mas terá votação suficiente para se manter no topo do poder. Então será dele o vice, até porque, repito, no caso de Renan Filho, em quem ele não confia, Renan Filho também não confia nele, isso é uma relação óbvia. E olha, ninguém confia muito nesse meio em ninguém, tá certo? Ninguém mesmo. E aí o que acontece? Ele indica o vice e mantém Renan Filho ali sob controle, além, obviamente, de, em ser do presidente da Assembleia, mesmo que não seja ele o presidente, mas vai continuar comandando a Assembleia Legislativa e, dessa maneira, mandando no governo do Estado. No caso do JHC, vai ter luta. Isso aí eu vou explicar. Porque você tem, imagina-se, Arthur Lira como aquele que é o mais interessado e o mais forte para indicar esse vice. Mas tem um detalhe, João Caldas. João Caldas está dentro da casa de JHC e não vai entregar isso de mão beijada. Sabe-se, e é notório no meio político, que JC, o grito do campo, como você gosta tanto de dizer, né? Ele não se dá exatamente muito bem com Arthur Lira. Aliás, eu fico imaginando, fora Júnior Leão, com quem João Caldas, o pai, né? O grito do campo, repetindo, você, Carlito, insiste tanto nisso.
com quem ele se dá efetivamente, né? Ele tem relações, eu lembro que o Fernando Farias, né, que é hoje senador, muito ligado a ele, mas assim, são relações eventuais sempre entre eles. E agora, essa altura do campeonato, Fernando Farias é ligado a Renan Filho. Muito, né? É engraçado isso, né? Assim, a identidade ideológica é ideológica? É ideológico, né? Lógico que é. Né? É a ideologia que marca a política alagoana. É isso. Ou você acha que a razão está com Júlio César? O que une os políticos é o interesse. O Júlio César foi isso. O imperador Júlio César aqui esteve e disse isso de maneira absolutamente espontânea e incisiva, repetindo, o que une os políticos é exatamente o interesse. Pois bem, vai haver essa disputa. E ainda tem um nome aí que é fundamental nessa história de um possível vice de JHC, que eu não sei se vai acontecer isso, mas é Luciano Barbosa. Sim. Se o Luciano Barbosa entrar em entendimento com o JHC, numa disputa para o governo do Estado, ele não apoiar Renan Filho, que é possível que ele apoie Renan Filho, sim. Né? Mas é possível que não, mas a gente sabe que tem uma mágoa terrível, né, do Luciano, seja porque ele era muito humilhado no Palácio, e foi muito humilhado, né, não só por Renan Filho, mas por aqueles assessores mais diretos, né, do Luciano Barbosa, mas tem a história da prisão da filha dele, que ele não esquece, e atribui muita responsabilidade a Renan Filho e também Renan Pai, que não impediram que aquilo acontecesse. Não sei se é verdade, eu nunca considerei isso justo, né? Mas, enfim, é uma avaliação que ele faz lá, deve ter seus motivos. Fato concreto e objetivo que, no lado de Renan Filho, esse nome será definido por Marcelo Vitor, que pode indicar, por que não, Bruno Toledo, que já disse que não quer mais disputar a eleição para deputado estadual. Não estou dizendo que vai ser ele, não. Mas se Marcelo Vitor escolher, assim será. No caso de JHC, tem este problema, porque ele vai precisar de alianças para chegar principalmente no interior do estado, e aí vai haver essa disputa. Arthur Lira, e ele, JHC, é muito, enfim, consciente, né, da autoridade, né, de cabeça de chapa, mas também não é burro, de jeito nenhum, não é tolo. E sabe que vai precisar flexionar a vontade dele. E aí entra Arthur Lira, J. Caldas, que é o primeiro, enfim, potencial, né, candidato a deputado federal, não sei se será, porque tem a esposa também, né, do JHC. Do JHC. Enfim, essas coisas que a gente não sabe como é que se arrumam, porque há uma necessidade de perder alguns anéis, né, para manter os dedos. Exatamente, né? exatamente. E Luciano Barbosa, que é também uma possibilidade de indicação desse vice. Objetivamente, um quadro mais claro. Renan Filho está definido. Será o nome que o Marcelo Vitor escolher, indicar, apontar e definir. No caso de JHC, vai ter uma briga dentro do grupo dele, se é que JHC também não será candidato ao Senado, porque isso vai circulando. Repito, é uma informação que vem basicamente do grupo, né, dos calheiros, que tem interesse, evidentemente, em que Renan Filho dispute o governo contra ninguém. Mas se Luciano bater o martelo e marchar com JHC foi candidato a governador, então são vários sim, né? Mas dificilmente o JHC vai negar a vaga de vice. Também acho. Até porque é um apoio precioso. O Luciano, estou dizendo óbvio, né? É a maior liderança política do interior do estado de Alagoas. A maior liderança política, não só do Agreste. Um cara que ganha a eleição como ele ganhou, né, em Arapiraca, agora com 85%, né, dos votos, se consolida, evidentemente, como a maior liderança política, não só de Arapiraca, não só do Agreste, mas do interior de Alagoas. E se essa aliança sair com a definição de um vice pelo Luciano, pode ser um filho dele, né? Então, alguém do Luciano, né? Alguém do Luciano. Alguém do Luciano. Pode ser qualquer um, desde que assine Barbosa. Exatamente. E hoje em dia, né? Tem tantos políticos que pegam o sobrenome emprestado, né? E Júnior, então, é um candidato, né? Você tem algum Júnior, não, para indicar? Não. Eu sou Júnior, mas eu não sou político. Carlos Júnior, viu? Tô fora. Para senador, Carlos Júnior. Tô fora, inclusive do meu condomínio também. Nem no condomínio eu candidatei, tô fora.
É isso, cara. Ricardo, então eu vou lá para a minha dica cultural. A gente sempre conversa aqui, a gente gosta muito do cinema e do cinema argentino, de toda a produção cinematográfica argentina, né? A Netflix está com uma série chamada O Eternauta. O Eternauta é um livro famoso argentino do Héctor Germán, da década de 60. Esse livro é uma distopia, fala sobre um momento onde a Terra é atacada, então fica muito claro, né? A Terra é atacada e como os seres humanos ali, eles reagem a isso. A gente conversando aqui fora, você até citou o Ensaio da Cegueira, do Saramago. Ensaio sobre a cegueira. Exatamente. Lembra muito. E assim, a série é muito bem feita, é um sucesso, assim, talvez seja um dos maiores sucessos argentinos fora da Argentina, a Netflix em todo o mundo. São 6 episódios, prometem mais 6. Faltam algumas coisas que o livro oferece da parte política, mas tem o Darín. E eu acho ela muito bem. Muito bem. Eu acho que o elenco está muito bem. O elenco é ótimo. Os atores argentinos são maravilhosos. São para cinema, né? São para cinema. Eu achei muito interessante, muito gostoso. A série são 6 episódios de 50 minutos, mais ou menos 1 hora. Tá lá no Netflix, o Eternauta. É a minha dica cultural. E a sua, Ricardo? Só pra dizer, eu vi também, e é interessante. É uma ficção, né? E, evidentemente, quando eu me referi à história do Ensaio sobre a Cegueira, que é aquela história de você estabelecer a barbárie, né? Quando cada um precisa lutar pela própria sobrevivência física, né? Se estabelece a barbárie. E é o caso ali. Tem esse aspecto extremamente interessante. Eu aguardo mais, né? Do ponto de vista político, como você citou, porque o livro, quando foi escrito, a Argentina vivia uma ditadura, né? Exatamente. E o momento político é diferente, mas eu espero que ele seja mais enriquecido do ponto de vista político. Mas é uma boa série, sim. Eu confesso a você que vi. Como eu acho que esse bom filme, esse Goebbels e o Führer, que está disponível no Prime Video, que conta a história, né? Do Goebbels, né? Joseph Goebbels, que é o homem da propaganda, né? Uma frase que é atribuída a ele, né? Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, enfim, que ele virou um clássico, entre aspas, do cinismo, né? Enfim, e da amoralidade. Dizem que ele é o patrono, né, do marketing político, né, no mundo todo, né? Porque é o grande nome até hoje. E assim, lembrando a história do Montaigne tem uma frase que é muito legal. Ele diz assim: quando você serve ao príncipe, aquele que serve ao príncipe tem que ser discreto, precisa aprender a mentir. E ele fazia isso brilhantemente. Montava os cenários, e o filme mostra isso, para que o Hitler aparecesse sempre como a grande liderança das multidões da Alemanha, como foi de fato, né? É uma questão que a gente não pode esquecer. Pós-Alemanha, o que mais tinha era antinazista. E durante o regime do Hitler, o que mais tinha era nazista. O Hitler chegou a ter o apoio de mais de 90% do povo alemão. E isso se devia também, evidentemente, ao Goebbels, que cumpria esse papel brilhantemente. E ele se jactava disso, né? Que era o grande nome, o cara que criou o Hitler. Ele dizia, e mostra no filme muito bem, e o Hitler é engraçado, ele interferia inclusive na vida pessoal do Goebbels, né? Que esse filme é baseado em fatos, como se diz, né? Mas vale muito a pena, não apenas pelo cinismo, né, manifestado pelo Goebbels, mas como era o dia a dia, o cotidiano desse personagem que terminou se suicidando junto com Hitler. Só perdendo a guerra não tem mais sentido de sobreviver. E ele no bunker, né, de Hitler, ele, a esposa e os filhos, nossa, é terrível, né? Aquele filme A Queda é maravilhoso, né? Mostra aquilo nos últimos dias, que é a narrativa da secretária, né, do Hitler, e ela sai na última hora do bunker, né, e ela escreve aquela história que é reproduzida no filme A Queda. Mas vale a pena. Goebbels e o Führer, como o Carlinho diz, é o patrono do marketing político até hoje. A turma não gosta de citar, né, naturalmente, né, por motivos óbvios. Olha, é muito complicado. Se você conversa com qualquer marqueteiro, e eu já convivi com particularmente é uma pessoa de quem eu gosto demais, e é o seguinte: eu sou profissional, então isso blinda
para eu fazer tudo e qualquer coisa. Um marqueteiro é o profissional. Eu não tenho relação pessoal com o objeto do meu trabalho, né? É uma questão moral importante para quem a considera. Mas, enfim, é isso. Diz que os marqueteiros ganham muito bem porque tem que pagar dois, né? Ele e o ego dele. É uma piada. É isso. Até para prender a consciência, Exatamente. né? Tem que prender e, enfim, presídio de segurança máxima, ou ultra máxima. É isso, Ricardo. Um grande abraço. Até a próxima semana. Um abraço.